Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Sem ela eu não vou sair. Só saio quando o Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é o menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos. Como é bom agradecermos ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra, vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e vai crescendo. O reino de Deus é como uma semente tão pequena, lançada na terra, que quando cresce, se torna uma árvore de proporção gigantesca. Jesus hoje na palavra, ele vai utilizar de parábolas. O seu ministério não se limita somente aos atos extraordinários, de manifestações portentosas, de curas e libertações, não. Isso são sinais. Curas, libertações, milagres, são apenas sinais. Mas o objetivo primeiro da sua missão é o anúncio do reino, é fazer com que as pessoas pudessem viver a vontade de Deus, fazer com que as pessoas pudessem compreender o querer de Deus, fazer com que as pessoas pudessem experimentar com as realidades concretas da vida os ensinamentos do reino de Deus.
Por isso as parábolas, inúmeras parábolas que Jesus vai utilizar para ensinar. Por isso a importância do conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus utilizava de categorias humanas para explicar realidades divinas. Usava de situações concretas da vida daquelas pessoas que o escutavam para trazer realidades espirituais para a vida. Aí entra as inúmeras parábolas. Por isso nós estamos no tempo comum, onde a igreja se veste novamente de verde, aonde vai fazendo a experiência dos ensinamentos do reino, como permanecer no reino, o que é o reino de Deus, como se manifesta o reino de Deus, como viver no reino de Deus, como experimentar e permanecer no reino de Deus, que não é algo para outra vida, que não é algo que eu vou viver quando eu sair dessa existência, não. O reino de Deus começa aqui, o reino de Deus se institui aqui, nas escolhas que eu faço, na vida que eu vou assumindo. Por isso o anúncio do reino de Deus: eu vos anuncio o reino de Deus. Assim era a missão de Jesus, nos lugares onde ele ia. O reino que era anunciado pelos apóstolos. Mas o que é o reino de Deus? Reino de Deus, podemos trocar pelas palavras comunhão com Deus. E Jesus hoje vai ensinar sobre o reino a partir da semente. Com certeza estava diante dele agricultores, homens que trabalhavam na terra. Quando ele estava falando para pescadores, ele utilizava de ventos, rede, tempestades, mar. E hoje ele está falando para aqueles que trabalham e retiram fruto da terra. E ele vai usar a simbologia de uma semente, ensinando duas coisas a partir da semente. Primeiro, que nós plantamos, mas quem faz crescer é Deus. E segundo, que é algo que mesmo que pareça tão pequeno, tão simples, mas se está na graça de Deus, se tem a bênção de Deus, se Deus está fazendo crescer, aquilo tomará uma proporção tão grande que supera a nossa condição humana de compreensão. Dois ensinamentos que ele traz na palavra de hoje, que estão ligados pela simbologia da semente. O que eu vou comparar ao reino de Deus? O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra, foi dormir, acordou, foi dormir, acordou, foi dormir, acordou, e a semente foi crescendo por si, ela foi crescendo, ela foi germinando, ela foi desenvolvendo, ela foi produzindo frutos, sem a participação e ação humana. Debaixo da terra a semente foi produzindo por si. O que Jesus está ensinando? Aqui ele está mostrando que a graça de Deus faz com que as coisas prosperem. Tem muita coisa na nossa vida que não depende de mim, mas os resultados virão de Deus. Mas Deus espera também o meu agir. Por isso, o homem lançou a semente na terra. A minha parte que eu preciso fazer para que a graça de Deus também aconteça. O agir humano com a unção de Deus, com a intervenção de Deus, faz com que as coisas prosperem na nossa vida.
E às vezes a gente fica de braço cruzado esperando o maná cair do céu. Deus é capaz de fazer o maná cair do céu quando Ele quer, quando Ele deseja, da forma que Ele assim determinar, no tempo que Ele assim quiser. Mas a graça de Deus é justificada também pelo meu esforço, pela minha dedicação, pelo empenho que eu vou colocando naquilo que eu vou fazendo. É a minha parte que eu preciso para que a graça de Deus aconteça. Deus não precisa de mim para que nada que Ele queira possa acontecer, mas Ele quer que eu faça a minha parte para que a graça dEle aconteça. É o lançar a semente. É a minha parte que eu preciso fazer para que a graça seja recebida. É Ele que vai fazer a semente brotar, é Ele que vai fazer a semente germinar, é Ele que vai fazer a semente dar frutos. Mas antes existe um lançar a semente na terra, que depende de mim, depende do meu esforço, depende da minha dedicação, o meu trabalho, aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que cabe a Ele, Ele faz. Aquilo que cabe a Ele, Ele vai realizar. Quando eu chego no meu limite, entra a graça de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Às vezes a gente quer tanto uma graça de Deus, mas a gente não faz a parte da gente. Como que Deus vai fazer? Às vezes a gente espera tanto, mas a gente fica de braço cruzado. Padre, reza para mim. Rezo. Mas você está rezando? Não. A graça de Deus não é mágica. A graça de Deus acontece a partir do momento que eu também vou fazendo a minha parte, o meu esforço. Pá, estou precisando de um trabalho. Está procurando? Depois eu vou fazer um currículo. Padre, reza para eu passar no vestibular. Vamos rezar, você está estudando? Eu acho que eu vou comprar uns livros para começar a estudar. A minha parte. Deus vai justificando. Se Deus quer, Ele pode fazer tudo sem a minha ação, mas Ele espera o meu agir também. Deus intervém na medida do meu esforço. Deus vai fazer prosperar à medida que eu busco. A palavra de Deus hoje vai nos ensinar daquilo que nós chamamos de unção, que vem da palavra também ação. Não existe a graça, a intervenção, a unção de Deus se não houver também a minha parte. Às vezes eu quero muito e não faço nada. Fico esperando o maná cair do céu. Deus é capaz de fazer o maná cair do céu, como fez com o povo no deserto, mas eles precisaram caminhar. Eles precisavam colocar o pé no deserto e seguir, fazer a parte, e a graça de Deus vai surgir. Às vezes a gente espera tanto, mas às vezes a gente vai fazendo tão pouco. Às vezes a gente começa a fazer comparação da nossa vida com a vida do outro. A vida do outro é mais próxima, a vida do outro tudo dá certo, na minha vida nada vai para frente, tudo na vida do outro flui. Para de olhar para o outro, para de se comparar, vai fazer alguma coisa. Olha, tudo para o outro dá certo. É a minha vida que parece que nada vai certo. Parece que alguém amarrou minha vida, fez alguma coisa para mim. Você que não levanta cedo, bate o joelho no chão, vai trabalhar, lava o rosto, para ver se a coisa também não caminha. Deus vai fazer prosperar, mas precisa também da minha ação, da minha intervenção. Eu preciso ter iniciativa, eu preciso ter decisão, eu preciso me levantar de toda a paralisia espiritual, de ficar reclamando, murmurando, ficar parado, ficar prostrado, vendo a vida passando e ficando do mesmo jeito, do mesmo modo.
eu preciso ter iniciativa. A graça de Deus acontece na medida do meu agir. Deus é capaz de fazer tudo crescer sem precisar de mim, mas precisa. O primeiro passo em tudo é meu, o restante é de Deus. Mas o primeiro passo é meu, e o meu passo Deus não dá. O primeiro passo depende de mim, e todos os outros virão. O semear, e depois aquilo vai crescer, vai prosperar. A graça de Deus que vem à medida que a gente confia, que a gente vai seguindo, que a gente vai dando passos, que a gente vai lutando, que a gente vai buscando, que a gente não fica esperando as coisas de braço cruzado cair. Não, tudo muito fácil, a vida não é fácil. Eu preciso fazer a minha parte, e a graça de Deus virá. O homem planta, mas quem faz crescer é Deus. Em vão tudo que fazemos se não tiver a intervenção de Deus, se não tiver a unção de Deus. E unção significa ação, intervenção de Deus que se une com a minha ação, com a minha dedicação, com o meu esforço, com o meu suor, com a minha transpiração, com a minha busca. Jesus hoje, quando vai usar a figura da semente, Ele está trazendo ali o trabalho, o esforço, a dedicação, a minha parte que eu preciso. Não adianta ter a semente se eu não lançar na terra, e esse lançar depende de mim, e Deus vai fazer prosperar. Às vezes eu fico reclamando, murmurando, como o povo lá do deserto. Deus fazia o maná cair, mas aquele povo vivia reclamando, murmurando, e quando reclamava, murmurava, as serpentes vinham no meio do deserto e picavam. O esforço que eu preciso, parar de reclamar, gastar minhas energias nas coisas que eu preciso fazer, e não ficar parado, prostrado. Reclamar menos, agradecer mais, como nos ensina o salmo de hoje. Glorificar a Deus. E à medida que a gente vai buscando, Deus vai dando meios, Deus vai fazer prosperar, mas eu preciso fazer algo. Padre, mas parece que não tem um caminho. Não importa, se não tem um caminho, Deus dá um caminho. Parece que está tudo fechado, se você caminhar, Deus vai abrir. Padre, mas a porta fechou. Deus é capaz de abrir duas outras maiores e melhores, mas você não pode ficar parado. Eu preciso dar passos e esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, a semente que vai germinar, que vai crescer sem a minha intervenção, que é a ação de Deus que vai fazer prosperar e dar o retorno pelo trabalho de minhas mãos. Nenhum daqueles que esforçaram diante de Deus deixaram de ser justificados. No tempo de Deus, do jeito de Deus, do modo de Deus. Outro dia eu atendi duas pessoas, foi até interessante. Uma pessoa chegou aflita, angustiada, triste, abatida, chorosa, perdeu o emprego, é arrimo de família, 4 filhos, não tem ajuda do pai das crianças, e passando dificuldade, chorosa, triste, entrando numa depressão, não dava conta, não queria sair do quarto. Foi alguém que trouxe, e não conseguia nem rezar, nem pedir. E a pessoa que trouxe, padre, reza para ela, porque perdeu o emprego, não está dando conta de fazer nada, não está conseguindo fazer nada. Vamos rezar. Rezei, escutei um pouco, a pessoa foi embora. Logo depois veio uma outra, mesma situação, 4 filhos, desempregado, ficou desempregada no mesmo período, e a outra entrou toda abafada, sozinha, cheia de sacola na mão, sentando, sacola caindo para um lado, sacola saindo para o outro. Padre, eu vim aqui pedir o senhor uma bênção, mas não é para mim não, para as coisas que eu estou fazendo. Estou enfrentando uma luta, uma dificuldade, sou mãe de família, pai dos meus filhos não me ajuda,
Um desafio que eu estou passando em casa, fiquei desempregado. Assim, quando você ficou desempregado? Quase na mesma data da outra. E eu trouxe aqui um monte de coisa para o Senhor abençoar para mim. Olha, padre, aprendi a fazer tapete. Abriu aquele monte de tapete em cima. Aprendi a fazer artesanato e foi colocando um monte de coisa. Aprendi a fazer máscara e colocou um monte de coisa. O Senhor abençoou isso para mim. Não tinha tristeza. Tinha sofrimento, mas não tinha tristeza. Não tinha desespero. Encontrando caminhos. Mas isso está te mantendo? Ah, não é o que eu queria, mas está me ajudando. Não é o que eu preciso. Passo mais dificuldades, mas não passo a falta. Está encontrando caminhos. Está fazendo a sua parte. Está buscando duas condições idênticas, mas de realidades completamente distintas. A atitude que eu vou tomando na minha vida com aquilo que a vida faz comigo. As decisões e escolhas que eu vou fazendo na minha vida quando a vida faz escolhas que eu não quero. Não importa se a vida fecha uma porta. Se eu me esforço, eu me dedico, Deus vai abrir outra. Mas eu tenho que encontrar caminhos. Eu preciso me levantar. E essa mulher não pediu para abençoar a vida financeira dela, não. Nem foi levada por ninguém. Entrou sozinha aqui dentro, cheio de sacola caindo para um lado, por outro, cheio de coisa para poder vender. Abençoa, papai, abençoa. Ainda ganhou uma máscara ainda. Abençoa. E algum tempo depois, encontrei com ela na rua. Padre, consegui um trabalho. Estou trabalhando. E as coisas que você está fazendo? Continuo fazendo no meu horário de folga. Acho que vocês compreenderam aquilo que o Padre está querendo ensinar para vocês. Mas o homem lançou a semente na terra. Não depende dele fazer aquela semente crescer. Ela vai crescendo por si, vai prosperando, vai dando frutos. Mas o homem lançou a semente na terra. A minha parte que eu preciso fazer, para que a graça de Deus justifique, para que a graça de Deus intervenha naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. A bênção de Deus significa a minha ação que vai ao encontro da ação de Deus. Isso significa unção em tudo. Às vezes a gente acha que tudo é muito fácil. Eu preciso dedicar, esforçar, dar mais de mim. E hoje nós vivemos um tempo tão difícil, né? Esse tempo da pandemia, crise financeira que se alastra para todo lugar, desafios para poder manter os compromissos assumidos. Mas se eu me esforço, diante de Deus não tem pandemia. Deus vai justificar. E a palavra de Deus nos ensina, Deus faz colher onde nós não plantamos. Deus faz receber de onde nós não semeamos. Mas eu preciso confiar. Eu preciso fazer minha parte, sair de toda prostração, de todo marasmo, de todo fechamento. Quando eu me fecho para mim mesmo, para a graça de Deus, eu não consigo ver. Às vezes a porta está na minha frente, eu não consigo enxergar, porque eu não levanto. Eu preciso dar um passo. O restante vem com Deus. Deus vai justificando. Toda a minha vida de padre, Deus vai me ensinando a viver e aprender a se manter da providência de Deus. Mesmo diante de situações que parece que não tem jeito, Deus vai providenciando. No início do meu ministério de padre, enfrentei um desafio muito grande financeiro. Assumi uma paróquia que não tinha condições alguma de se manter e que estava com muitas dívidas. Eu não podia expor a situação daquela paróquia, mas precisava fazer alguma coisa. Não tinha como nem manter as necessidades internas da casa. E eu me recordo que quando eu estava preparando essa homilia, eu me lembrei de um senhor bem idoso lá da paróquia. Sentava sempre na frente. E no momento que eu assumi aquela paróquia, dificuldade financeira, não tinha condições de fazer compras.
para manter as necessidades da casa. E não podia falar com ninguém, ninguém sabia. E não podia expor a situação interna da paróquia. E quando eu assumi, vi aquela realidade, falei: Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou rezar, atender e celebrar a missa. O resto é com o Senhor. Falei com São José, e era São José, o padroeiro. Falei: a paróquia é sua, o Senhor se vira. Vou fazer a minha parte, e o Senhor faça a sua. Não tinha meios, não tinha caminhos, não tinha por onde. E quantas experiências da providência Deus me fez experimentar. E chegava toda sexta-feira esse senhor, quase que cego, andava muito devagarzinho. Chegou a um ponto de depois ser ajudado por outras pessoas para andar, mas quase que cego, enxergava pouco. E toda sexta-feira, entre 3 e 4 horas da tarde, batia a campainha na casa paroquial, subia o morrinho muito debilitado. Ele: padre, meu padre, me chamava de meu padre, eu trouxe aqui um negocinho para o senhor. O que o senhor trouxe? Essas aqui são minhas e essas aqui é do senhor. Toda sexta-feira, de 3 a 4 da tarde, ovo, leite, queijo e carne. Toda sexta-feira ele ia lá, comprava e levava para o padre. Eu falei: eu não pensei, eu não falei nada com ninguém. Como é que ele... assim, como é que deu ideia do senhor de comprar isso? Não, eu comprei para mim, tive vontade de comprar um mês para o senhor. Toda sexta-feira levava. Subia lá meio debilitado, quase que cego, não enxergava direito, mas tinha um olhar espiritual de Deus que às vezes ninguém vê. E durante todo o período em que ainda estava enfrentando os desafios, tentando resolver as situações, toda sexta-feira estava lá. E nos domingos na missa, sentava na frente, participava da missa piedosamente, ia para casa ajudado por outras pessoas. E às vezes enxergava aquilo que ninguém via. E no momento que eu resolvi todas as situações, ele nunca mais voltou nas sextas-feiras e todo domingo estava ali, porque não precisava mais. Deus faz prover quando a gente confia. Mas eu preciso dar passos, eu preciso confiar, eu preciso me entregar. Eu preciso fazer a minha parte, mesmo que algo pareça pouco. Venha segundo o ensinamento da palavra de hoje. Um grão de mostarda, o menor de todos, é lançado, algo insignificante, pequeno, mas quando cresce, quando germina, quando tem a bênção de Deus, quando tem a intervenção de Deus, aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção gigantesca que supera a nossa condição. O outro ensinamento que completa essa palavra é que não importa, mesmo que seja algo pequeno, insignificante, algo que aparentemente parece não tem valor, mas se tem a bênção de Deus, se tem a unção de Deus, vai prosperar. E a unção de Deus significa o meu esforço, que vai ao encontro da graça de Deus. Padre, olha aqui, abençoa, Padre, as minhas máscaras, o pano de prato que eu aprendi a fazer, o tapete de crochê que eu aprendi a fazer. O meu esforço, algo que parece pequeno, insignificante. Como eu vou manter meus filhos com tapete? Como eu vou pagar aluguel? Com pano de prato? Está faltando, filho? Ô padre, dificuldade a gente faz, mas falta não. Eu preciso fazer algo. O homem lançou a semente na terra e ela cresceu por si. Como eu vou comparar o reino de Deus? É como um homem que lança semente também na terra, que é menor de todas as sementes, mas quando germina e cresce, se torna uma árvore gigantesca que até as aves vão aninhar-se debaixo dela e se manter com vida. A palavra de hoje vai nos ensinar que a bênção de Deus é concedida, sim, mas eu preciso fazer a minha parte.
Unção e bênção significa ação do homem que vai ao encontro da ação de Deus. Assim como Jacó, que na palavra vai nos explicar como nós adquirimos a bênção de Deus na nossa vida. Uma noite ele estava dormindo e quando ele acorda havia um anjo do lado dele, e ele, percebendo que ali estava a presença de Deus, ele passou a noite inteira lutando com aquele anjo e disse: eu não vou deixar você sair enquanto você não me abençoar. A bênção que vem pela luta, a bênção que vem pelo esforço. Deus não precisa de mim, Deus pode fazer tudo crescer, prosperar sem a minha ação, sem a minha intervenção, mas Deus quer a minha parte, mesmo que pareça algo pequeno. Se eu faço na presença de Deus, aquilo vai prosperar e a graça vai agir. O reino de Deus é como uma semente lançada na terra, que germina por si só, sem ação do homem. É tão pequena, mas quando cresce, toma uma proporção gigantesca. O homem planta, mas quem faz crescer é Deus. Mas você precisa plantar, você precisa fazer a sua parte, e Deus vai te justificar.